Olá, estamos começando mais um Estúdio Tribuna. Eu sou o Vitor Carneiro e participa comigo o editor do site da Tribuna de Petrópolis, Felipe Fernandes. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Vitor. Cumprimentando também a Cris e o Cláudio, que nos auxiliam na parte técnica. E no episódio desta semana nós estaremos analisando algumas notícias que repercutiram no cenário municipal. E a gente já começa falando da notícia que repercutiu aí no final da noite de terça-feira, iniciozinho também de quarta, que foi sobre a paralisação, entre aspas, muitas aspas, né, PH, dos rodoviários aqui na cidade. No iniciozinho da manhã já estava tudo normalizado. Pois é, mais uma confusão envolvendo o transporte público da cidade, que vive uma crise sem precedentes, né? A verdade é essa. As próprias empresas admitem que é uma crise, né? E como isso tudo começou? O Sindicato dos Rodoviários enviou uma nota para a imprensa ontem, já por volta de 9 horas da noite, anunciando greve dos funcionários da Petroito e da Aviação Cascatinha, né? Eles alegavam que o pagamento não estaria sendo feito até o 5º dia útil, entre uma série de outras reivindicações. E pouco mais de uma hora depois, as empresas de ônibus mandaram também uma nota para a imprensa. A gente teve que ficar num plantão aí, né? Tarde da noite. E as empresas rebateram dizendo o seguinte: olha, o pagamento foi feito, não tem por que as empresas, os funcionários entrarem em greve, né? Nesse caso, toda reivindicação deveria ser comunicada com antecedência, o que não foi. Então a gente garante que vai ter funcionamento do transporte público. Aí hoje, quarta-feira, que é o dia que a gente está gravando, chegou a haver alguma paralisação bem no começo da manhã, né, por volta nos primeiros horários, 3, 4 da manhã, mas houve um acordo ali por volta de 4h30, 5 horas da manhã, Exato. Não sei exatamente, mas o comunicado do Sindicato dos Rodoviários foi por aí. Foi, né? Por aí. E aí os ônibus voltaram a circular, quer dizer, para a grande maioria das pessoas acabou tendo o transporte funcionando normalmente, né? Agora, é mais uma confusão que é aquilo, né, Vitor? A gente até botou isso na capa de hoje. Sobra para o trabalhador, sobra para o usuário. Além de ter que enfrentar um serviço com problema, ônibus com manutenção precária, atraso nas linhas, tem essa situação que o sujeito não sabe nem se vai ter o ônibus na porta ou não, né? Então, a corrida sempre estoura, né? São vários lados fracos aí nessa questão. Os rodoviários também têm lá suas reivindicações, mas ficou a confusão para quem depende do transporte público, que já tem muitos problemas aqui na cidade, né? Muitos problemas. Agora a gente fala também de um outro problema, PH, que parece que também vai demorar um pouquinho para termos aí uma solução, uma definição, que é o cenário político aqui na cidade. A gente fala do caso Rubens Bom Tempo, afinal o TSE cancelou o julgamento da última quinta-feira que decidiria sobre a posse de Bom Tempo ou novas eleições aqui na cidade. De acordo com a assessoria do tribunal, não há um prazo determinado para que o caso volte à pauta. A sessão teria sido cancelada a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem havia pedido vistas do processo, né? A nova reviravolta acontece exatos 3 meses após o início da análise do caso no Tribunal Superior Eleitoral e é mais um dos vários movimentos aí que marcam o processo desde o início. Pois é, não há um prazo e o caso não foi colocado em pauta novamente para o julgamento para as sessões de julgamento, né, dessa semana lá no TSE. O caso estava pronto para ser votado, na verdade ele seria votado na quinta-feira passada, né? E na quarta, aos 48 do segundo tempo, faltando pouco para o final do expediente no TSE, o caso foi retirado. Ele foi retirado pelo relator ministro Sérgio Banhos, mas a gente teve a informação de que teria sido a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que já tinha pedido a vista, tirou a vista e parece que voltou enfim, não se sabe exatamente o porquê, mas voltou a suspender o caso, né? Vamos dizer assim. Há pessoas que já cogitam até que o julgamento possa ser feito só no ano que vem, porque as sessões também daqui a pouco acabam, daqui a pouco o TSE entra em recesso, né? A gente já tinha uma especulação forte
de que caso a cidade tenha novas eleições, essas eleições só seriam realizadas em 2022, e agora há também essa perspectiva de que o próprio julgamento possa ser realizado só no ano que vem. No meio disso tudo tem outra situação envolvendo o deputado Rubens Montempo, que ele vai sair do mandato temporariamente, né? Porque o titular, Renan Ferreirinha, volta à LERJ, mas isso é uma prática que costuma acontecer com titular e suplente. Ele vai para a LERJ para votar algumas emendas, para votar alguns projetos, e depois retorna à Secretaria de Educação. Isso aconteceu recentemente com o Rodrigo Maia, que é secretário de governo de São Paulo, mas voltou para a Câmara só para votar contra a PEC dos precatórios, né? Então é uma praxe, não é uma saída exatamente do mandato, mas é outra situação. Enquanto isso, a cidade continua sem uma definição e sem nenhum prazo de quando é que vai definir essa questão. Bom, e só complementando sobre esse tema, no último domingo nós tivemos aí mais 7 municípios, né, que definiram os novos prefeitos em eleições suplementares, e uma delas foi a cidade de Carapebus, que elegeu Bernard Tavares do Republicanos. Então, muitas cidades aqui do interior também que tinham essa questão, né, que tinham essa pendência de eleições suplementares ou não, já estão tendo essa definição, e Petrópolis ainda com esse ponto de interrogação, né? Petrópolis e Itatiaia, lembrando sempre que o caso de Itatiaia é emblemático. É emblemático porque o que aconteceu? O TSE bateu o martelo por novas eleições, coisa que aqui ainda não aconteceu, e mesmo depois do TSE ter batido o martelo, o prefeito lá de Itatiaia recorreu ao STF, né? Você ainda tem como recorrer ao STF, mas assim, é muito... É uma coisa improvável. Sim. Mas o ministro Lewandowski deu ganho de causa para o prefeito lá, que recorreu, dizendo o seguinte: só pode marcar a eleição se o pleno do STF tiver julgado. Então, assim, é uma situação emblemática, mas outras cidades como Carapebus tiveram eleições, inclusive cheia de problema, denúncia de compra de voto e de, né, enfim, irregularidade, como toda boa eleição no interior, né? E algumas outras cidades também já tinham decidido, como Santa Maria Madalena, já tinham decidido os prefeitos anteriormente. Então acaba que vai ficando só Petrópolis mesmo e algumas outras poucas cidades. Bom, e fechando o episódio dessa semana, PH, o Ministério da Infraestrutura confirmou que será feita ainda neste ano a etapa de consulta pública em preparação para o leilão que definirá a concessionária que vai administrar a rodovia BR-040. De acordo com o Ministério, o edital deve ser publicado no ano que vem e a assinatura do contrato com a nova concessionária deve acontecer no primeiro trimestre de 2023. Pois é, essa situação começou lá para 2019, 2020, lá para 2018, 2019, o Ministério da Infraestrutura tem, entre os grandes projetos, até para retomar investimento, né? Entre os grandes projetos eles tinham as concessões de rodovia, porque os contratos todos da Dutra, da BR-040, das principais rodovias do Brasil, foram feitos lá em 95, 96, e o prazo acabava agora, né? Então esses novos leilões têm o objetivo de atualizar os contratos, garantir novos investimentos e, no caso, trazer empresas com fôlego. No caso da Concer, a Concer tem sérios problemas financeiros. Sim. Então uma nova concessão seria a possibilidade de trazer uma nova empresa e essa nova empresa investir, né? A pandemia parou tudo, né? Porque esse processo demanda audiência pública, demanda uma série de situações que não puderam acontecer por causa da pandemia. Nesse meio tempo, a Concer, que sairia da gestão da rodovia, e nesse meio tempo, entre a nova concessão e o fim do contrato da Concer, o DENIT ia administrar a rodovia. Isso também não aconteceu. A Concer ganhou uma liminar que prorrogou o contrato dela. Terminaria em 28 de fevereiro. Exatamente. Então, assim, e agora o Ministério da Infraestrutura quer retomar esse processo da escolha da nova empresa que vai substituir a Concer, prometendo essas audiências públicas já para esse ano, né, o edital no ano que vem e o contrato com a nova empresa em 2023.
Então a perspectiva é que em 2023 você tem uma nova empresa administrando a BR-040, num novo modelo que inclui também o trecho de Juiz de Fora a Belo Horizonte. A gente tem a perspectiva do pedágio por quilômetro rodado em vez da cobrança atual, mas é um processo e é um contrato longo, né, Vitor? Então os grandes investimentos, as grandes obras, elas são projetadas, é muito investimento, mas por um período grande, sim, de 20, 30 anos. Uhum. Então é uma questão que vai ter que ser muito bem discutida, porque a cidade tem as suas prioridades, né? Tem muitos investimentos que entidades da sociedade civil demandam para Itaipava, por exemplo. Tem a questão da ligação Bing e Quitandinha, que é uma novela histórica. Outra novela. Então, vai ser importante esse período de audiência pública para a cidade também definir suas prioridades. Bom, valeu, PH. Assim, nós encerramos então mais um episódio do Estúdio Tribuna. Valeu, até a próxima. Valeu, um abraço. Obrigado, Cris. Valeu, Cláudio. Obrigado também a você que esteve acompanhando o nosso podcast e até a próxima.